Oi, pessoal! Olha, vamos falar de um tema que sempre gera muita confusão e, infelizmente, até bastante conflito entre pais que se separam: pensão alimentícia e o direito de convivência com os filhos. É super importante a gente deixar bem claro qual é a relação entre uma coisa e outra, sabe? Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que não quer calar, que a gente sempre ouve, é essa aí. Olha, eu pago a pensão certinho, tudo em dia. Isso quer dizer que eu posso ver meu filho a hora que eu quiser? E a resposta, para surpresa de muita gente, é um sonoro não. Simples assim. Mas calma. Entender o porquê desse não é o mais importante. É o primeiro passo, sabe? Para garantir o bem-estar da criança e, claro, para construir uma relação mais saudável entre os pais, mesmo que não estejam mais juntos. Bom, e a chave para a gente entender isso de vez é a seguinte: para a lei, pensão e convivência são duas coisas completamente diferentes. Pensa assim, é como se fossem óleo e água. Elas simplesmente não se misturam. Vamos visualizar isso? De um lado, a gente tem a pensão alimentícia. Isso é o quê? É grana. É uma obrigação financeira puramente material para garantir que a criança tenha tudo o que precisa para viver bem. Do outro lado, a gente tem o direito de convivência. E aqui o papo é outro. É sobre afeto, sobre manter aquele vínculo emocional forte com a criança. E essa diferença fica ainda mais nítida quando a gente olha para a natureza de cada um desses direitos. Um tem a ver com dinheiro, com patrimônio. O outro, bom, o outro é sobre sentimento, sobre afeto. A pensão, como a gente falou, tem essa natureza que a lei chama de patrimonial. Que nome, né? Mas na prática significa que o foco é totalmente financeiro. É para garantir o sustento mesmo, sabe? A comida, a escola, o plano de saúde, a moradia, tudo que envolve o bem-estar material da criança. Agora, o direito de convivência, esse vai para um caminho totalmente diferente. A natureza dele é afetiva, é pessoal. Aqui a gente não está falando de dinheiro. O que importa é fortalecer o laço, é garantir que a criança sinta a presença dos pais na vida dela, que ela possa contar com esse apoio emocional. Certo. E toda essa separação de conceitos leva a uma consequência bem prática que cria regras muito claras para os dois lados, viu? Tanto para quem paga a pensão quanto para quem tem a guarda principal da criança. Então, para quem paga a pensão, a regra é a seguinte: mesmo que os pagamentos estejam todos certinhos, lá rigorosamente em dia, isso não é uma carta branca. Não dá o direito de aparecer para visitar a criança a qualquer hora. Existe um cronograma, um regime de convivência que foi combinado ou decidido por um juiz e ele precisa ser seguido. E para o outro lado, para quem tem a guarda e recebe a pensão, a regra é igualmente clara. Não se pode, de jeito nenhum, usar a criança como moeda de troca. Impedir ou dificultar a convivência porque a pensão atrasou, isso é proibido. Não pode ser uma forma de punição ou de pressão. Tá, mas por que a lei é tão firme em separar essas duas coisas? Bom, é porque no centro de toda essa história, de toda essa discussão, existe um princípio fundamental que é a bússola para todas as decisões. E esse princípio é o seguinte: o foco nunca é o direito do pai ou da mãe. O foco é sempre, sempre o direito da criança. Quando se impede a convivência, não se está punindo o outro adulto. Na verdade, se está ferindo um direito fundamental da criança, que é o de conviver com a família, algo que está lá na nossa Constituição. No final das contas, a história não é sobre os pais, é sobre os filhos. Olha, se a gente pudesse resumir tudo isso que conversamos em uma única frase, seria essa aqui. É uma frase forte, né? Pagar pensão não é ingresso para visitas, e visitas não são pagamento de pensão. Ela resume tudo perfeitamente, cada coisa no seu quadrado. São duas responsabilidades diferentes que, no fundo, miram no mesmo alvo: o bem-estar da criança. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai até um pouco além da lei, sabe? É sobre a postura dos pais. Porque a gente sabe que no meio de desentendimentos, de mágoas, de dificuldades, é fácil perder o rumo. Então a pergunta que fica é essa: como é que a gente pode garantir que o foco de cada atitude, de cada decisão, seja sempre, sem nenhuma exceção, aquilo que é melhor para a criança? Fica aí para a gente pensar.